Boa noite. Boa noite. A escalada de violência nas ruas do Ceará. A Força Nacional chega para reforçar a segurança no estado. O governo autoriza também o envio de soldados das Forças Armadas. Ministros do Supremo Tribunal Federal classificam a greve de PMs como inadmissível e inconstitucional. O senador licenciado Cid Gomes, baleado num protesto, deixa a UTI. O corpo do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, morto na Bahia, passa por uma nova perícia no Rio. Petroleiros anunciam a suspensão temporária da greve em unidades da Petrobras. 10 dias depois de uma enchente histórica, os moradores do interior de São Paulo tentam voltar à rotina. A polícia identifica o extremista que matou 9 pessoas na Alemanha. A China muda a metodologia para diagnosticar o coronavírus pela segunda vez em uma semana. E a quinta-feira marca a abertura do Carnaval em Salvador. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que autoriza o envio de soldados das Forças Armadas para o Ceará. O estado enfrenta uma crise de segurança desde ontem por causa da greve da Polícia Militar. Integrantes da Força Nacional já estão no estado. Integrantes da Força Nacional começaram a chegar ao Ceará de manhã, vindos de Pernambuco e de Brasília. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, 300 agentes e 212 policiais rodoviários federais vão reforçar a segurança por 30 dias no Ceará. Nos ofícios enviados ontem ao governo federal, o governador Camilo Santana, do PT, pediu o envio da Força Nacional e das Forças Armadas. Com o agravamento da crise, hoje ele enviou novos ofícios ao presidente da República e ao ministro da Defesa, pedindo tropas federais para a garantia da lei e da ordem. É um recurso utilizado quando as polícias estaduais já não são mais suficientes para garantir a segurança. Por volta das 5h30 da tarde, em uma edição extra do Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o envio das Forças Armadas ao Ceará, de amanhã até sexta-feira da semana que vem. Eu acabei de assinar a GLO para Fortaleza, certo? O governador preencheu os requisitos. Esse tipo de ação está prevista na Constituição e concede provisoriamente aos militares o poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Foi o que aconteceu quando o então presidente Temer assinou a GLO e mandou militares para o Rio de Janeiro. Hoje, em Fortaleza, homens encapuzados continuavam ocupando pelo menos 4 batalhões da PM e bloqueando os acessos com viaturas de pneus vazios. Na cidade do Crato, sul do Ceará, um PM foi preso, suspeito de incendiar o carro de uma mulher só porque ela se manifestou contra o movimento nas redes sociais. Ele foi solto e vai responder por crime de dano. Já os 3 soldados flagrados ontem esvaziando pneus de viaturas continuam presos por crime militar. Segundo o governo do Ceará, mais de 300 inquéritos policiais militares foram instaurados. No final da tarde, em Fortaleza, um grupo de encapuzados cercou um carro da Polícia Civil e obrigou o agente a descer. Enquanto isso, o número de assassinatos aumenta. Foram 29 da manhã de ontem até a manhã de hoje, quase 5 vezes mais que a média normal. Em Sobral, peritos vistoriaram o lugar em que o senador licenciado Cid Gomes levou 2 tiros de arma de fogo. Ontem, Cid Gomes avançou com uma retroescavadeira contra policiais grevistas que ocupavam o quartel. As polícias federal e civil vão usar os vídeos para tentar identificar quem disparou. Essa imagem mostra um homem atirando. Antes de subir na retroescavadeira, o senador usou um megafone para tentar fazer com que o grupo deixasse o batalhão. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Hoje de manhã, Cid Gomes saiu da UTI. Foi um períodozinho curto, afinal de contas não inteirou nem 24 horas, mas eu já saio daqui sem necessidade de cuidados intensivos. Eu já posso ser transferido para um quarto. Os policiais militares estão em greve desde ontem. Eles não aceitam a proposta de reajuste salarial do governo. A Justiça do Ceará decretou a greve ilegal. No começo da tarde, ministros do Supremo destacaram que a Constituição proíbe a greve de forças de segurança. O entendimento foi ratificado pelo STF em 2017. Eu acho que, como magistrado, como membro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é extremamente preocupante uma greve de policiais militares, qualquer corporação armada. O ministro Alexandre de Moraes também falou sobre o tema.
é vedado a Polícia Militar sindicalização e greve, é expresso na Constituição. O que vem acontecendo no Ceará é inadmissível. É crime de dano ao patrimônio público, destruindo viaturas, tiros. Tiros. Podia ter sido lá um morticínio gigantesco. Então, é ilegal, tem que ter as consequências tanto na justiça comum, quanto na justiça criminal. Ao anunciar que assinou o decreto para enviar Forças Armadas para o Ceará, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a excludente de ilicitude para os militares que atuam na garantia da lei e da ordem. Essa medida ainda está em discussão no Congresso. Ela impede que o integrante da Força de Segurança seja punido por eventuais crimes durante a ação policial. Agora, deixo bem claro uma coisa. A gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de ilicitude. A minha consciência fica pesada nesse momento, porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, vai ser julgado com lei de paz. Na Paraíba, bombeiros, peritos, policiais militares e civis voltaram hoje ao trabalho depois de uma paralisação de 12 horas. Ontem, na saída de um dos maiores blocos de carnaval do estado, os grevistas impediram policiais que não estavam na paralisação de fazer a segurança dos foliões. Pneus de carros da polícia foram esvaziados. O Tribunal de Justiça do Estado declarou a greve ilegal. Os policiais querem reajuste salarial e incorporação total ao salário de um benefício que o governo dá por desempenho. O governo do estado propôs a incorporação de 30% da bolsa. O Tesouro Nacional afirmou que reajustes salariais, como os aprovados ontem pela Assembleia de Minas Gerais, inviabilizam a adesão ao regime de recuperação fiscal. O estado vive uma crise financeira com um impacto em diversos setores. Pacientes e funcionários do maior pronto-socorro de Minas Gerais denunciam a situação precária do hospital na capital mineira. Corredores lotados, leitos do CTI à espera de reforma e um elevador interditado. O mesmo elevador que leva os alimentos, estão os que também estão levando os lixos. Servidores de 7 hospitais estaduais em Belo Horizonte estão em greve. Querem recomposição salarial e melhores condições de trabalho. Minas tem uma das piores situações fiscais do país. A dívida com a União supera 93 bilhões de reais. O déficit orçamentário passou de 8 bilhões no ano passado e deve chegar a 13 bilhões esse ano. O 13º do funcionalismo está atrasado e os salários estão sendo parcelados desde 2016. Em meio à crise financeira de Minas Gerais, deputados estaduais aprovaram ontem aqui na Assembleia Legislativa um aumento salarial para quase 70% dos servidores. O projeto original do governador Romeu Zema, do Novo, era de reajuste para a segurança pública. Mas os deputados ampliaram a proposta para outras 13 categorias. Os aumentos devem custar 29 bilhões de reais nos próximos 3 anos, de acordo com cálculos do governo e do líder do bloco governista. O governo de Minas afirmou que já havia avaliado o impacto financeiro do aumento para a segurança pública e que o projeto está em conformidade com o atual entendimento do Tribunal de Contas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Romeu Zema disse que vai avaliar os outros reajustes. Nós tomamos decisões técnicas. Durante o último governo, os militares não tiveram nenhum reajuste. O que nós estamos fazendo é recompondo gradativamente as perdas, não é aumento. Se alguém não recebeu nada e alguém recebeu 46% nos últimos 4 anos, me parece que gerou-se uma distorção. Apesar do projeto de aumento dos servidores da segurança pública, o governador já sinalizou que pretende entrar no programa de recuperação fiscal do governo federal. Mas entre as regras do programa estão congelamento de salários e restrição a concursos públicos. Ontem à noite, o Tesouro Nacional declarou que esses aumentos não contribuem para a recuperação fiscal de estados em dificuldade financeira. Ao contrário, agravam essa situação e que o aumento salarial inviabiliza a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Justamente para evitar que os estados piorem suas situações fiscais.
Então, eu não sei como é que ele vai negociar e conseguir isso no governo federal. Não existe mágica. Uma despesa, a sociedade está pagando. Ponto. A Secretaria de Saúde de Minas afirmou que não procede a informação sobre a falta de insumos básicos para o atendimento na urgência e nas unidades citadas e que busca a melhor solução para acabar com a greve. A votação da reforma para ajustar as contas da Previdência do Estado de São Paulo foi adiada, depois de uma confusão entre deputados. Teve tentativa de agressão, provocações, cabeça quente nos corredores. Não me toca não, que isso? Que isso? Você tá me agredindo? A Assembleia Paulista foi mais uma vez palco de brigas e baixaria durante a votação da reforma da Previdência. Era uma tentativa de concluir os debates sobre a aposentadoria dos servidores. A reforma da Previdência do Estado de São Paulo foi aprovada em primeiro turno esta semana, na última terça-feira, com o mínimo de votos necessários, 57. Depois da confusão de ontem, a votação em segundo turno ficou para depois do Carnaval. Adiam-se as discussões, mas não os problemas. Segundo o governo do estado, o déficit previdenciário de São Paulo foi de quase 28 bilhões de reais em 2019. Para este economista, só uma reforma para reduzir esse rombo. Às vezes você vai atingir alguns servidores que vão ficar insatisfeitos com as mudanças das regras, mas a necessidade é olhar o Estado para toda a população, né? Toda a população vai depender de um Estado mais enxuto, com contas mais equilibradas, com capacidade de investimento. Daí a importância da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, o governo espera conseguir uma economia de 32 bilhões de reais em 10 anos. Entre os principais pontos estão um aumento na contribuição de cada servidor e da idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres. Temas que mereceriam, segundo este cientista político, uma discussão mais comprometida com o cidadão. Se passa a impressão que o principal é saber quem venceu esse embate e não saber quem convenceu mais. E quem construiu mais a possibilidade de você construir um acordo que fosse minimamente, se não o melhor para todos, mas o menos danoso para todos. Na prática, quando se parte para a violência, não se permite o debate. No interior paulista, 10 dias depois de uma das maiores enchentes, quem vive às margens do rio Tietê ainda está tentando voltar à rotina. No redemoinho de lixo no meio do rio Tietê, tem até uma geladeira. A sujeira ainda desce com força da Grande São Paulo para o interior. Na semana passada, este bairro de Araçariguama, a 50 quilômetros de São Paulo, ficou debaixo d'água. Mais de 100 famílias ficaram ilhadas. Um mutirão arrecadou mantimentos e doações. A solidariedade lotou o ginásio da cidade. Os moradores ainda colocam na frente das casas tudo o que perderam com a enchente. Olha que tristeza. Sofá, televisão, muitas roupas perdidas, muitas mesmo. Aqui, ó, tudo acumulado. Só dava para ver o telhado na casa do seu José. Ele não esquece o momento em que se deparou com a casa inundada. Aí eu comecei a chorar, ó. Comecei a chorar porque estava tudo bonitinho. Você chegar e perder tudo é difícil, viu? Este casal de idosos ainda faz a limpeza da casa. Nas paredes, a marca de onde a água chegou. Tem 1,60 m, é isso, sim. Olha. 2 metros. A última vez que eu estive aqui com a dona Neide, nós mostramos o desespero, o sofrimento, a angústia dela, vendo que tinha perdido tudo. Eu não tinha visto ainda, eu saí, a água estava começando a entrar. Pessoas que ela nem conhece se comoveram. E ela não chora mais pela geladeira estragada, ganhou outra e um fogão também. A Gari, que adora costurar, ganhou 3 máquinas novinhas e já tem planos. E vai dar aula de graça de costura? Vou ajudar as mulheres, vou ajudar as mocinhas que queiram, sabe? Que é um dom que Deus me deu. Tanta generosidade de quem perdeu tudo e não desanima. Recomeçar. Vou recomeçar tudo de novo. Mas Deus dá força pra gente. Isso aí, força mesmo. Vamos falar então do tempo. A Anne Lotterman tem previsão de chuva forte, de mais chuva forte para São Paulo, não é, Anne? Boa noite. É isso, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite para Renata, boa noite a todos.
Tem alerta importante para todo o estado de São Paulo. São esperados grandes volumes de chuva entre hoje à noite até amanhã de manhã. Em Santos, por exemplo, são esperados 90 milímetros de chuva. Em Campos do Jordão, 50. E aqui na capital, 40 milímetros. A temperatura vai cair e a máxima em São Paulo não deve passar dos 24 graus. Uma frente fria está provocando essa chuva em São Paulo. Calor e umidade alta provocam chuvarada em parte de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso, e algumas regiões do Nordeste continuam no caminho desse corredor de nuvens de chuva. Sexta com temporais em Maceió, onde já choveu muito hoje, Fortaleza, João Pessoa, Campo Grande e também em Cuiabá. E para quem vai curtir o carnaval, tem que levar capa de chuva? Vai ter que levar capa de chuva sim, viu, Rodrigo? Em São Paulo, o pior da chuva é até amanhã de manhã, mas o primeiro dia de desfiles do Sambódromo deve ser com chuva e ela pode apertar em alguns momentos. Pelo menos na madrugada vai dar para sentir também um friozinho, temperatura em torno dos 20 e até 19 graus. Quem vai aproveitar os blocos de rua do Rio de Janeiro, amanhã chove forte, chuva perigosa, e o Carnaval de Recife e Salvador também será com chuva a qualquer momento. E com esse cenário para o carnaval de rua, é preciso cuidado. Não ande por ruas alagadas, fique longe da rede elétrica e não se proteja da chuva embaixo de árvores. Elas atraem raios. Isso vale para praticamente todo o Brasil. A sexta de carnaval vai ser com chuva em quase todo o país. Nas áreas em azul escuro, o sol nem aparece. Em verde claro, ela cai em forma de pancadas rápidas, mas que podem ser fortes. No verde escuro, podem cair a qualquer momento e durar mais tempo. O sol garantido está somente aqui, do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná, norte do Amazonas até grande parte aqui do Amapá. Máxima de 27 graus em Porto Alegre, 35 em Vitória, 33 em Belo Horizonte, 31 graus em Goiânia, Rio Branco e também em Manaus. Até amanhã, Rodrigo. Até amanhã, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Um engavetamento com mais de 200 veículos provocou 2 mortes e deixou 60 feridos no Canadá. O acidente foi depois de uma rajada de neve que atrapalhou a visibilidade dos motoristas na estrada perto de Montreal. A China mudou a metodologia para diagnosticar os casos do novo coronavírus pela segunda vez em uma semana. O número de novos casos na China vem baixando. A Comissão Nacional de Saúde acredita que esteja havendo uma estabilização na propagação do vírus. Mas a análise positiva também tem a ver com outra mudança de metodologia na contagem dos infectados. O país voltou a considerar apenas os pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus em laboratório. Parou de considerar os diagnósticos clínicos, que tinham base apenas em sintomas e tomografias. Alguns especialistas internacionais criticaram as mudanças constantes. Disseram que fica ainda mais difícil estudar a evolução da epidemia. Outros países da Ásia subiram o nível de alerta. A Coreia do Sul já registrou a primeira morte e mais de 100 casos. 30 frequentavam a mesma igreja. No Japão, mais 2 mortes. Passageiros que já tinham desembarcado do navio em quarentena e estavam hospitalizados há mais de uma semana. Os 2 passageiros que morreram se encaixam exatamente no perfil da maioria das vítimas do novo coronavírus. O homem tinha 87 anos, a mulher 84. Uma preocupação a mais para o Japão, que é o país com o maior percentual de população idosa no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, existe no Brasil apenas um caso suspeito de coronavírus em São Paulo. Outros 50 casos foram descartados. A seguir, petroleiros decidem suspender a greve para negociar com a Petrobras. Na Alemanha, a polícia identifica o extremista que matou 9 pessoas. A polícia identificou o alemão que matou 9 pessoas num ataque ontem. Um extremista de direita de 43 anos foi o autor do massacre e os motivos teriam sido racismo, xenofobia, ódio aos estrangeiros. A Procuradoria Federal trata o caso como um ato terrorista. Ontem à noite, no centro de Hanau, a 25 quilômetros de Frankfurt, o homem entrou atirando em 2 bares frequentados por turcos, onde se fuma o narguilé.
Uma testemunha disse que parecia um filme. Entre os 9 mortos, 5 eram de origem turca. Outras 4 pessoas ficaram gravemente feridas. A polícia localizou o carro usado na fuga e encontrou o atirador morto na sua casa, ao lado do corpo da mãe. Segundo o jornal alemão Bild, a polícia também achou vídeos e uma carta em que dizia: alguns povos que não conseguimos expulsar da Alemanha devem ser exterminados. Por enquanto, não há pistas sobre cúmplices. A primeira-ministra Angela Merkel chamou de crime repugnante. O racismo é o veneno da sociedade, disse ela. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que está ao lado de Merkel em defesa da democracia europeia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que espera que as autoridades alemãs esclareçam rapidamente o caso e definiu o racismo como câncer coletivo. Mais de 3 milhões de imigrantes turcos vivem na Alemanha, quase a população de Berlim. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte se disse profundamente abalado por esse ódio louco que não respeita a vida humana. O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, foi o principal alvo de um debate ontem entre os pré-candidatos à eleição presidencial americana pelo Partido Democrata. Logo na primeira pergunta, o moderador questionou Michael Bloomberg sobre a política de prevenção ao crime em que policiais paravam e revistavam suspeitos. A prática, que ganhou força em Nova York quando ele era prefeito, foi considerada discriminatória, porque 87% dos detidos eram negros e latinos. Ele disse que se envergonhava porque a política saiu de controle. O ex-vice-presidente Joe Biden afirmou que Bloomberg só reduziu a prática depois da interferência do então presidente Barack Obama. A senadora Elizabeth Warren também reagiu. Desde o início, os alvos eram negros e latinos. E Bernie Sanders, favorito nas pesquisas, afirmou que para derrotar Donald Trump é preciso um grande comparecimento às urnas. Um prefeito que implantou essa política atroz não vai atrair os eleitores. Warren também atacou Bloomberg por causa de um histórico de assédio moral. Estamos concorrendo com um bilionário que chama mulheres de gordas e de lésbicas com cara de cavalo. E não estou falando de Trump. O ex-prefeito se defendeu afirmando que emprega muitas mulheres e que elas recebem o mesmo salário que os homens. A senadora Amy Klobuchar e o ex-prefeito Pete Buttigieg travaram uma briga paralela. Hoje, Bloomberg publicou numa rede social um trecho do debate em que disse: "Sou o único aqui que criou uma empresa, certo?" O vídeo editado mostra os outros candidatos em um longo silêncio, como se estivessem constrangidos. Mas, na verdade, 2 segundos depois da pergunta, o debate seguiu normalmente. Depois do desempenho considerado desastroso no debate, as chances de Michael Bloomberg ser escolhido o candidato do partido caíram 9 pontos nas bolsas de apostas. O teste nas urnas começa no dia 3 de março, quando o nome do ex-prefeito passa a aparecer nas cédulas. E a Justiça americana sentenciou a mais de 3 anos de prisão um amigo de Donald Trump. Ele é o 6º aliado do presidente americano a ser condenado na investigação sobre a interferência russa nas eleições nos Estados Unidos. Roger Stone sempre se intitulou o vigarista republicano. Há mais de 40 anos, ele trabalha nas campanhas do partido, como mostram essas fotos que ele mesmo postou numa rede social. O aliado de Donald Trump é um dos nomes centrais na investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016 e o vazamento dos e-mails da campanha da então adversária de Trump, Hillary Clinton. Hoje, ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão por mentir para o Congresso, ameaçar uma testemunha e obstruir a investigação. A juíza Amy Berman Jackson disse que ele fez isso de forma planejada e deliberada e que, ao contrário do que alguns acreditam, Stone não foi acusado por tentar defender o presidente, e sim por tentar encobri-lo.
Na semana passada, os promotores do caso sugeriram que Stone ficasse preso por até 9 anos. O presidente chamou a recomendação de aborto da justiça. E imediatamente depois, o chefe do Departamento de Justiça fez uma recomendação de sentença muito mais branda. O episódio provocou acusações de que Trump tentava interferir no departamento para ajudar o amigo. William Barr negou que tenha atendido a um pedido do presidente e reclamou que os comentários de Trump dificultam muito seu trabalho. Hoje, depois da decisão da juíza, Trump disse que gostaria de ver Stone exonerado. Enquanto isso, o veterano vigarista republicano faz campanha, mas agora para ele mesmo. E autoridades das agências de espionagem dos Estados Unidos afirmaram que a Rússia está interferindo na eleição presidencial deste ano com o objetivo de reeleger Donald Trump. Eles detalharam a informação numa audiência fechada no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados na semana passada. A informação foi divulgada hoje pela imprensa americana. Aqui no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu hoje desculpas às empregadas domésticas. Na semana passada, ele tinha afirmado que num cenário de dólar baixo, as empregadas estavam viajando para a Disney. Quando fazemos política econômica, estamos pensando em todos os brasileiros e particularmente nos mais humildes. E aquele modelo antigo, com juro lá em cima, transformava os empresários, os empreendedores brasileiros em rentistas. Em vez de fazerem investimentos, criarem emprego, rentistas. E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. O ministro da Economia também ressaltou a importância da aprovação das reformas administrativa e tributária. Foi um recado ao Congresso Nacional em relação à disputa sobre o controle do orçamento. O presidente Jair Bolsonaro vetou pontos do chamado orçamento impositivo, que aumenta a obrigatoriedade do pagamento de emendas parlamentares. Anteontem, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que o governo não pode aceitar chantagem dos congressistas. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, criticaram a declaração de Augusto Heleno. É normal que o Congresso queira entrar no orçamento, mas peraí, não precisa pisar no nosso pé. Tem um orçamento de 1,5 trilhão, para que nós vamos brigar por causa de 10 bi, ou 15 bi, ou 20 bi? Nós estamos vendo uma fricção desse tipo, pode haver um exagero de um lado ou outro, todo mundo fica nervoso, é natural isso, às vezes fica nervoso lá o Congresso, achando que nós estamos pressionando, às vezes fica nervoso o nosso time do lado de cá, porque fala, peraí, não temos um presidente, nós estamos no presidencialismo, nós não estamos no parlamentarismo branco. Então esse empurra é normal, é pelada, um chutou a canela do outro e tal, o jogo segue. Em janeiro, os brasileiros pagaram quase 175 bilhões de reais em impostos e outras contribuições federais. É o maior valor para o mês desde 1995, quando começou a série histórica da Receita, e representa um crescimento de 4,69% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a dezembro, o crescimento foi de mais de 18%. E o mercado financeiro teve mais um pregão marcado pelo temor dos investidores em relação aos impactos do novo coronavírus na economia mundial. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerrou em queda de 1,66%. O dólar comercial fechou cotado a R$ 4,39, um novo recorde. Nessa quinta-feira, os petroleiros decidiram suspender temporariamente a greve para negociar com a Petrobras. A decisão foi tomada por 13 sindicatos de petroleiros depois de 20 dias de greve. Funcionários que ocupavam uma sala da Petrobras no Rio deixaram o prédio. Os sindicatos aceitaram negociar com a empresa amanhã em Brasília, com mediação do Tribunal Superior do Trabalho. Todos os petroleiros, eles entendem que esse é o caminho agora, a gente sentar ali na mesa, fazer a negociação e logo após isso a gente reavaliar se a gente segue ali na greve ou se a gente encerra a greve. Os petroleiros querem evitar a demissão de 396 empregados de uma fábrica de fertilizantes no Paraná, que será fechada pela Petrobras e que dá prejuízos desde 2013, segundo o presidente da empresa. Não foi criada pela Petrobras, foi comprada numa daquelas decisões irresponsáveis que
contribuíram para o quase desmonte dessa companhia. Não é justo que a Petrobras carregue esse prejuízo para sempre. Nesta entrevista, a Petrobras também detalhou o maior lucro da história da empresa, 40 bilhões de reais. Entre os principais motivos estão a produção recorde de petróleo e os 16 bilhões de dólares que a estatal obteve com a venda de subsidiárias como a BR Distribuidora. E mesmo pagando 24 bilhões de dólares no ano passado, a companhia ainda deve 87 bilhões. O nosso desafio é conciliar a redução de dívida com a melhora de qualidade da companhia. É uma ginástica, é um desafio difícil, mas nós estamos determinados a vencer. O presidente da Petrobras também falou sobre o impacto do coronavírus nos negócios da companhia, já que mais de 70% das exportações da empresa são para a China. Ele disse que a produção não foi afetada, mas que os resultados do primeiro trimestre devem ser menores devido à queda nos preços do petróleo. A seguir, o corpo do ex-capitão do BOPE do Rio, morto na Bahia, passa por uma nova perícia. O corpo do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, passou por uma nova perícia hoje no ML do Rio. O exame foi acompanhado pelo Ministério Público baiano e pode ajudar a esclarecer a morte dele durante uma operação policial na Bahia no começo do mês. A nova perícia foi autorizada pela Justiça da Bahia e a Justiça do Rio confirmou a decisão de permitir os exames complementares. A necrópsia termina hoje. Durante o exame de necrópsia, muitas vezes é preciso fazer exames complementares. Aí esses exames demoram. Esse novo laudo será assinado por peritos do Rio. Mas representantes do Ministério Público da Bahia acompanharam os exames aqui no IML. A família de Adriano teve autorização da Justiça para que 2 médicos legistas, um perito e um fotógrafo contratados por ela também acompanhassem o trabalho. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha pedido uma perícia independente e pôs sob suspeita a ação da PM da Bahia que terminou na morte de Adriano. No mesmo dia, o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, divulgou um vídeo nas redes sociais de um corpo que ele dizia ser de Adriano e escreveu que havia suspeita de o ex-capitão do BOPE ter sido torturado. Ontem, o governador da Bahia, Rui Costa, reagiu, dizendo que as imagens não eram de Adriano. Mas eu posso lhe garantir que aquilo não é nem do ML da Bahia, nem do ML do Rio. As imagens, a imagem hoje, vocês que são de comunicação, é dita do jeito que quiser, mas não são imagens dele. A imagem do corpo tem uma saída de bala nas costas e as costas aí estão lisas. O ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, foi morto na madrugada do último dia 9, no município de Esplanada. Com ele, foram encontrados 11 celulares, 7 chips e uma agenda azul. A polícia da Bahia apreendeu ainda uma pistola com 6 munições e 4 cápsulas deflagradas. A arma tinha um pente com capacidade para 30 tiros e podia dar rajadas. O Jornal Nacional teve acesso aos depoimentos prestados no dia do cerco dos 3 policiais que participaram diretamente da ação no sítio em Esplanada. Os 3 documentos descrevem de forma idêntica e com frases idênticas a forma como os policiais entraram na casa e reagiram a supostos disparos de Adriano. O ex-capitão do BOPE é apontado como um dos chefes da milícia no Rio e que fazia parte de uma quadrilha de matadores. Numa outra investigação, também aparece como integrante de um grupo que agia no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, suspeito de explorar o esquema da rachadinha, em que funcionários devolviam parte do salário. Flávio Bolsonaro empregou a ex-mulher de Adriano no gabinete em 2007 e a mãe do ex-PM em 2006. Como deputado estadual, Flávio Bolsonaro homenageou Adriano em 2005 com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia do Rio. Na época, Adriano estava preso, acusado de matar um guardador de carros. 2 anos antes, em 2003, Flávio homenageou Adriano com uma moção de louvor. Dias depois, Adriano foi preso sob acusação de homicídio, tortura e extorsão. Hoje, em entrevista ao jornal O Globo, o vereador do Rio, Ítalo Ciba, do Avante,
que foi companheiro de cela de Adriano, confirmou que, na época da moção, os dois receberam a visita de Flávio Bolsonaro mais de uma vez na cadeia. O vereador reafirmou as informações ao Jornal Nacional, mas não quis gravar entrevista. O advogado Frederico Assef disse que o senador Flávio Bolsonaro nunca fez visitas a criminosos. Afirmou que, em todos os mandatos, Flávio Bolsonaro desenvolveu um importante trabalho para garantir justiça e atendimento jurídico a policiais, que muitas vezes enfrentam acusações infundadas e não tinham condições de pagar um advogado. Disse ainda que, como deputado estadual, Flávio ajudou a levar a Defensoria Pública para dentro do batalhão prisional. A defesa do senador voltou a dizer que não existe relação entre Flávio Bolsonaro e sua família e Adriano da Nóbrega. Em relação aos depoimentos dos policiais, a Secretaria de Segurança da Bahia disse que eles foram ouvidos separadamente e que a polícia vai ouvir novos depoimentos de testemunhas e outros policiais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento ontem à Polícia Federal num inquérito que investiga crime de calúnia ou difamação contra o presidente Jair Bolsonaro. O inquérito, que está sob sigilo, foi iniciado por ordem do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com base na Lei de Segurança Nacional. Em novembro do ano passado, Lula afirmou que, abre aspas, não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, fecha aspas. O artigo 26 da Lei de Segurança Nacional prevê pena de até 4 anos de prisão para quem imputar crime ou fato ofensivo à reputação dos presidentes da República, da Câmara, do Senado ou do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal disse que, em relatório encaminhado ao Poder Judiciário, ficou demonstrada a inexistência de qualquer conduta praticada por Lula que configure crime previsto na Lei de Segurança Nacional. O corpo do ator e cineasta José Mojica Marins está sendo velado agora à noite no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Os fãs fazem fila para se despedir do mestre dos filmes de terror. Este vestiu uma capa preta, marca registrada do personagem Zé do Caixão. O enterro está marcado para amanhã, ao meio-dia. Mojica tinha 83 anos e morreu ontem por causa de uma broncopneumonia. A CBF inaugurou a estátua do Rei Pelé no Museu da Seleção Brasileira. O evento reuniu 9 campeões da Copa de 1970. Por problemas de saúde, o grande homenageado não compareceu à inauguração. Mas Pelé já tinha visto a estátua de perto, na casa dele, em Santos. A seguir, expectativa de como o carnaval vai movimentar a economia na maior capital do país. E a abertura da festa em Salvador. A maior cidade do país se prepara para cair na folia. Em São Paulo, a expectativa é que as vendas no feriado aumentem 25% em relação ao ano passado. Eles crescem e não param de se multiplicar. Este ano, o número de desfiles autorizados aumentou 38%. Estão previstos 678, pequenos, médios e bem grandes. Aqui não é bloco. É a região da Rua 25 de Março, enfeitando o carnaval. O dono da loja é pura alegria. De 2015 para cá, triplicaram as vendas. Segundo o levantamento da Federação do Comércio, 90% dos que seguem os blocos são daqui mesmo. Vamos de bloquinho, mas depois a gente sempre acaba caindo no blocão. O dia inteiro na rua. Mas tem também quem veio de longe, claro. O nosso grupo vem 20 pessoas de Fortaleza só para cá. Todo mundo tá falando que é bom e eu vim. A expectativa da FEComércio é de que o setor de comércio e serviços supere em 25% a renda de 2019. A estimativa é ultrapassar os 900 milhões. O levantamento calculou também o gasto médio por pessoa. Custa em média R$ 60 por folião por dia, divididos mais ou menos assim. Um pouco para fantasia, que em geral é barata e tem muito de improvisação. Um pouco mais de dinheiro para transporte, para o ir e vir, numa cidade enorme, com muitas coisas interessantes acontecendo em pontos diferentes. E a maior parte vai mesmo para o item alimentação, sólida e líquida, sem luxo. Fast food, lanches, sorvetes, ou seja, qualquer coisa que seja no caminho da atividade e especialmente bebidas. Os hotéis mais procurados também são os de preços camaradas. Este oferece quartos triplos, praticamente lotado.
Tem até hóspede paulistano que quer ficar perto das rotas do carnaval, conta o subgerente. Ele lembra de carnavais bem mais calmos. Eu operava com a equipe mínima, hoje é o contrário, a gente já não consegue dar folga para ninguém, porque tem que ter todo mundo aqui trabalhando para poder atender todo mundo que vem curtir o carnaval. Sejam todos bem-vindos. E o adereço mais importante do Carnaval de Pernambuco está com um sotaque diferente este ano. Para proteger do sol, para parar a chuva, o povo na rua andava sempre precavido. O grupo de dança resgata o estilo de frevo das décadas de 30, 40 do século passado. E como é que a sombrinha foi se misturar com o frevo desse jeito? Bom, no começo não era bem ela, e sim o guarda-chuva. Aí ele foi sendo adaptado, foi diminuindo de tamanho, até que o principal adereço do passista ficou pequenininho e funcional assim. Passista sem sombrinha? Esqueça. Carnaval em Pernambuco sem decoração repleta de sombrinhas também não existe. Renata foi às compras para enfeitar a escola onde trabalha, sem noção de onde é feito o produto. Se é de Pernambuco, era para ser feito em Pernambuco. Só que é da China. Não acredito. No ano passado, a China mandou para o Brasil 340 mil sombrinhas de frevo. 1.200 vieram direto para a loja de enfeite. Para ele, só falta agora aprender a usar o produto que é sucesso de vendas nesta época. Querer aprender, não é? Porque 10 anos já não consegui, não. É muito difícil para frevo. É muito difícil. Lídia e Yasmin estão no Brasil há 6 meses como professoras voluntárias de mandarim. E encararam o desafio de segurar uma sombrinha feita na terra delas para dançar o ritmo Made in Pernambuco. Eu gosto de dançar de frevo. De carnaval. Será que elas vão dar conta no carnaval, professor? Demais. O frevo surgiu no meio da rua, surgiu no meio do povo. O povo não é igual e não dança igual. Talvez seja por isso que o frevo é tão bonito. E falando na sombrinha do frevo, vamos lá para o Recife, porque a noite de pré-carnaval é em outro ritmo. O repórter Antônio Coelho está acompanhando o Encontro das Nações de Maracatu. Boa noite, Antônio. Oi, Renata, boa noite a todos. Olha, pernambucano gosta tanto do carnaval que aqui tem uma festa para celebrar o fim do período pré-carnavalesco. É o Tumaraca. Nesse momento, 750 percussionistas marinheiros tomam a Praça do Marco Zero, no bairro do Recife, na área histórica da cidade. É o encontro de 13 nações de maracatu. E cada nação de maracatu tem uma carga histórica e religiosa muito forte. A nação de maracatu é um grupo de percussão que vai seguindo um cortejo criado pelos escravos para lembrar as famílias reais africanas que foram trazidas à força para o Brasil durante o período do Brasil colônia. Avisa pro pai, eu não volto não. Vamos pro Rio brincar a minha nação. Renata. Obrigada, Antônio. A gente viu aí, tá acabando o pré-carnaval no Recife e a folia começou oficialmente em Salvador. A Camila Marinho está no circuito Barrondina e é para lá que a gente vai agora. Vamos ver um pouquinho dessa festa, Camila. Boa noite. Boa noite, Renata, Rodrigo, boa noite a você que está em casa. Em Salvador já é carnavalzinho com milhares de pessoas nas ruas brincando, pulando o carnaval. A abertura oficial foi aqui mesmo nesse circuito, no Farol da Barra, com a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e na sequência um desfile puxado por Carlinhos Brau e 150 percussionistas. E a festa aqui hoje é pro Folião Pipoca, de graça, sem corda, são 25 atrações e quem está neste momento aqui é Bel Marques, ele que completa 41 carnavais em Salvador e a gente acompanha um trechinho. Eu deixei de te amar. Você é tudo. Também tem festa em outro circuito tradicional, que é o Campo Grande. Por lá hoje já passaram Léo Santana, Piscirico, tem ainda os blocos de samba. E veja só, até quarta-feira de cinza serão 700 atrações, mais de 5.000 horas de música em todo
todos os circuitos da folia e pense aí, 2 milhões de pessoas por dia nas ruas brincando o carnaval. Renata. Obrigada, Camila. Você viu a quantidade de gente ali no circuito Barrondina? Só começando. Muita gente, olha lá. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.